Qual é a proporção entre vereadores e vereadoras em Belo Horizonte? Para discutir isso, eu, Paulo Caetano, programa Difusor, conversamos com Daniela Savassi e Laura Costa. O papo tá bem bacana. As candidatas, além de terem muitas propostas, são muito comunicativas. O papo tá bem legal, vocês não podem perder. Difusor Política com Laura Costa e Daniela Savassi. Ok, segunda edição do Difusor Política. Dessa vez eu converso com Daniela Savassi e com Laura Costa. Pessoal, muito obrigado pelo aceite. Vocês vão ter aí 1 minuto e meio para responder a cada pergunta. Lembrando que, de acordo com o TSE, vocês não podem pedir voto, mas vocês podem pedir seguidores, por exemplo, para as redes sociais. Ok? Então tá, 1 minuto e meio aí para vocês se apresentarem e falarem para os espectadores quem vocês são. Quer Começa começar, comigo, Dani? né? Pode. Posso, vai lá. Paulo, primeiro eu queria te parabenizar por essa iniciativa, porque a política vem sendo muito endemonizada, né, e com razão pela forma como ela tem sido feita. E principalmente nesse momento a gente precisa da política, né? A gente precisa da política para sair das crises. E essa iniciativa sua de querer saber quem são os candidatos, de dar esse espaço para a gente mostrar é muito importante, né? É o nosso, da nossa cidadania, né? O exercício da nossa cidadania. Então, parabéns. Bom, Dani Savassi, eu sou atriz e produtora há mais de 20 anos, sou advogada, empreendedora, e há um ano eu estou com um programa Onde Mora a Felicidade, no SBT Alterosa, onde eu pude viver mais de perto, né, essas dificuldades do terceiro setor, do voluntariado, que é uma pauta que desde criança me toca muito, eu já participo, e eu decidi, então, aceitar esse novo desafio para ver se a gente consegue ajudar esse braço tão importante da nossa sociedade, que é esse voluntariado. Ok. Passou a bola. Laura? E, gente, bom dia. Assim como a Dani, eu queria primeiramente parabenizar o Paulo. É realmente incrível essa iniciativa e muito importante nesse momento em que a nossa democracia brasileira está tão frágil e precisando tanto de renovação. Mas não só renovação de rostos, renovação de práticas e princípios dentro da política, né? De nada adianta renovar a Câmara como a gente vem renovando historicamente, mas com as mesmas velhas práticas. Então, Paulo, muito obrigada por esse momento de espaço. Isso é super importante. Acho que a democracia exige coragem e exige diálogo. E a sua proposta é exatamente essa. Então, obrigada por esse espaço. Eu sou a Laura Costa, sou formada em Relações Internacionais pela PUC Minas, com foco de estudo em democracia na América Latina e gênero. Então, como fortalecer a nossa democracia, principalmente a partir do olhar do direito das mulheres. E como que ao longo dos anos, uma série de direitos foram suprimidos por autoritarismos no nosso país, constante, e que até hoje vem afetando a forma como a democracia é feita, né? Principalmente num Brasil que está extremamente polarizado, em que a gente vê direita e esquerda disputando de forma tão ferrenha algumas coisas que já deviam ser consensos para que a gente possa avançar em tantas pautas importantes para o nosso país. Eu sou formada em política pelo Renova Brasil, sou líder do movimento Acredito aqui em Belo Horizonte e cofundadora de uma rede de mulheres que se chama Delas Prelas, que é uma rede para poder apoiar pequenas empreendedoras aqui em Belo Horizonte. E exatamente por isso, a pauta norteadora da minha campanha é exatamente o direito das mulheres, tanto na busca pela independência financeira, quanto no combate histórico à violência de gênero, acompanhado de mobilidade urbana e educação básica. Obrigada, Paulo. Ok. Candidatas, uma das funções do vereador, né, amplamente conhecida, é fiscalizar o prefeito. Vamos supor que vocês são vereadoras hoje, em plena pandemia. Quais atos do Poder Executivo vocês interpelariam hoje? Eu primeiro? Paulo, eu acho assim muito complicado a gente criticar os governantes nesse momento. Eu acho que fomos todos pegos de surpresa, todos, por mais que a pandemia tenha chegado aqui depois, né, de alguns exemplos de outros países,
Todos, a gente vê o mundo inteiro, todo mundo sem saber o que fazer, fazendo, errando e acertando muitas vezes, né? Mas tentando acertar. Eu acredito nisso. A Laura falou uma coisa muito importante dessa polarização. Tem um livro que eu leio, que eu indico, que é O Caminho do Meio, do Dalai Lama, que é muito importante esse caminho do meio. A gente não ganha nada com essa polarização, a gente não ganha nada com extremismo, haja vista aí tantas guerras que a gente tem no mundo por conta desses extremismos e fanatismos. Mas, então, eu acho que, assim, politicagem nesse momento é absurda. Então, a gente precisa realmente se unir aos nossos governantes ali de forma atenta. Se eu estivesse como vereadora ali na Câmara hoje, eu estaria juntando os demais vereadores para a gente estar muito atento à transparência do que o prefeito esteja fazendo. Porque o povo precisa, nesse momento, de um acolhimento, de esperança, de ajuda, de olhar ali e ver que ele está seguro. Então, eu fiscalizaria essa transparência do Poder Executivo e ali a ampliação de leitos, né? Acabou meu tempo. Ultrapassei. E aí, Laura? Show, Paulo. Acho que é importante a gente começar dizendo que, igual a Dani falou, é difícil analisar, né? Principalmente em 1 minuto e meio, o que deveria ou não ter sido feito. Mas, em primeiro lugar, quando a gente analisa, inclusive, outras cidades no mundo parecidas com Belo Horizonte, eu diria que a gente teve uma resposta imediata muito positiva em relação à crise. Então, o Calil, ele não hesitou, desde o primeiro momento, em fechar a cidade, em optar pela quarentena e olhar para a ciência. Isso foi muito importante, na minha opinião. Porque ao passo que a gente tinha uma série de governantes negacionistas, dizendo que o vírus não existia e que não era necessário tomar medidas com base na ciência e com base em evidências, o Calil, para mim, ele foi muito coerente em relação a isso num primeiro momento. Então, ele falou, vamos fechar a cidade. Entretanto, eu acho que o ponto que eu mais discutiria com ele em relação à fiscalização é a maior necessidade de diálogo. E quando eu falo diálogo, eu falo, em primeiro lugar, com os comerciantes. Então, para mim, faltou diálogo. Faltou ter decisões mais tomadas em conjunto. A falta de diálogo com a Brasel. A Prefeitura e a Brasel começaram a discutir de forma que se tornou insustentável qualquer medida mais coletiva. Então, acho que isso faltou muito. E aí, falando do ponto de vista legislativo, eu acho que faltou serem aprovadas medidas mais através de projetos de lei. O Calil agiu de uma forma um pouquinho autoritária em relação ao excesso de decretos, tendo alguns poderes, abusos de poder mesmo nas ações dele, né? Então, eu acho que essa questão ele deveria ter investido em mais diálogo, tanto com organizações civis, quanto com os comércios, quanto na execução de projetos de leis mais ativos para o combate à pandemia. E não só ficar realizando as coisas por meio de decretos, porque acho que essa não é a única função do prefeito. O prefeito tem que contar com quem está ali do lado dele. Então, eu senti falta disso durante, né, a ação do Calil. E hoje o cenário que a gente tem em BH é uma das cidades que tem a quarentena mais longa. Então, acho que faltou em alguns momentos essa análise de o que estamos fazendo, está sendo verdadeiramente efetivo? Então, mais do que o discurso de vamos fechar a todo custo, onde a gente pode melhorar essas pontas? E eu acho que faltou quase que essa análise de PDCA para a gente ir melhorando isso aos poucos ao longo da quarentena. Ok, joia. Pessoal, as duas próximas perguntas são um pouco mais provocativas. A primeira vai ser direcionada para a Laura, mas é interessante que a Daniela comente. E depois uma mais direcionada para a Daniela, e aí também seria interessante que a Laura comentasse. Laura, numa postagem sua no Instagram, você critica o auxílio de R$ 39,00 proposto pelo governador Romeu Zema. A gente sabe que a atuação do vereador concerne ao município, mas como você abordou, né, algo do âmbito estadual, a pergunta vai nesse sentido. Pensando fiscalmente, né, que equação deveria ser feita para que o referido auxílio fosse maior? Né? Dito de outra maneira, de onde especificamente o governador deveria tirar dinheiro para poder aumentar esse valor do auxílio? Legal, Paulo. Acho que quando a gente fala disso, é muito importante também que a gente consiga popularizar o debate. Porque, infelizmente, no Brasil, a gente tem um contexto em que falar de orçamento público é uma coisa difícil e é para poucos. E isso me deixa muito triste. Porque se a população tivesse verdadeiro consenso e verdadeira consciência de por onde anda o orçamento, a gente conseguiria discuti-lo de forma mais prática. E é por isso que eu trago tanto para a minha campanha, inclusive, uma ideia de democracia participativa.
que é ter um orçamento participativo de fato, conseguir popularizar esse debate. Quando eu penso nessa questão fiscal, uma coisa que me preocupa muito é a incoerência. E aí, nas eleições do Zema, a gente viu muito fortemente esse discurso de privatização, esse discurso de responsabilidade fiscal, de austeridade fiscal, né? Muito, muito presente nas ações dele, que conquistou uma série de empresários, uma série de pessoas. E eu me preocupo muito, porque ao longo do tempo eu vejo que o Zema ele consegue combater muito bem as contas e aquilo que foi feito em Minas Gerais, mas ele propõe pouco em relação ao que dá para ser feito. E eu acho que na política a gente precisa de ter capacidade do que mais do que combater, né, propor. E eu sinto essa falta no Zema. Eu vejo que esse discurso de austeridade dele não é tão coerente. Quando, por exemplo, esse ano ele propôs aumento para os policiais e propôs aumento na categoria de segurança pública. Então, que austeridade fiscal é essa? Que dá R$ 39 de auxílio emergencial, mas não combate privilégios administrativos profundos. Ok. Daniela? Eu acho que a Laurinha fala muito bem nessas questões, né? E inclusive essa questão de democratizar a política, né? É uma das coisas, é uma das teclas que eu bato muito e até uma das minhas propostas, né? De levar aí como aulas extracurriculares no âmbito municipal, pelo menos, que é o único, né? Que nesse momento é o que a gente pode atuar, esse debate político, né? Essa consciência política nas nossas crianças, né? Assim, eu acho que a gente consegue ter uma população mais efetiva, mais consciente, né, do seu exercício de cidadania, dessa fiscalização, que, como a Laura disse muito bem, não pode ficar só ali na mão de uns poucos, né? Nós todos temos que assumir essa função de fiscalizadores, não deixar isso somente ali na Câmara, nós todos somos seres políticos, né? Então, a gente tem que adentrar mais realmente nesses tópicos. E a gente só vai conseguir entendendo sobre eles, né? Através da educação. Ok. Obrigado. Daniela Savassi, é notório que você é uma pessoa comunicativa, você é atriz, você é apresentadora, é advogada. Essas habilidades são fundamentais na TV e você faz super bem. Mas elas não necessariamente são as básicas, vamos colocar assim, de uma vereadora. É a figura que normalmente tem a função de fiscalizar as contas da prefeitura, por exemplo. No seu Instagram, há diversos vídeos falando de modo um pouco genérico sobre impostos que o contribuinte paga, sobre invisibilidade de idosos, pessoas com doenças raras, mas não tem muita solução efetiva para isso. Você sendo vereadora, né? O que um vereador, uma vereadora pode fazer em situações como essas que você coloca na sua rede social? Né? Como é que você pode contribuir nisso aí? A gente não só pode, como deve, né, Paulo? O vereador, além dele fiscalizar, que é uma função muito importante, fiscalizar o que já existe para realmente colocar em prática, a gente tem a linda tarefa de legislar, né? Então, a gente pode e deve criar soluções para esse tipo de problema. Algumas dessas soluções estão lá nas minhas cartilhas, nas minhas mídias sociais, principalmente para as doenças raras. Algumas soluções muito já pensadas e discutidas com familiares dessa área, né? Assim como dos animais, enfim. A comunicação, eu acredito que ela é muito importante na política, muito importante. Você saber se comunicar com todo tipo de público. E a arte, ela veio para mim, assim, eu entrei para a arte para exatamente expor as minhas indignações, tentar mudar a sociedade ao meu redor de alguma forma com a minha arte. Então, eu acho que ali eu tenho essa vontade de fazer. Ao mesmo tempo, eu sou graduada em Direito e pós-graduada em Direito Tributário. E a minha OAB eu me especializei em Direito Administrativo, que era a minha paixão. Então, eu tenho todo o conhecimento. Então, o que eu acho? Que as pessoas, o cara que é político, só político, e que entende muito da máquina pública, ele consegue manusear a máquina pública ao seu favor, né? E ali não, é porque ele não tem a vontade de fazer. Eu tenho a vontade de fazer e esse conhecimento para fazer. Eu acho que essa junção é muito importante. E só estendendo um pouquinho meu prazo, mais um ponto diferencial que eu acho, eu não sou
de família política, eu não vivo da política, eu tenho meu trabalho, então eu também tenho a liberdade de fazer, de votar de acordo com as minhas convicções, pensando no coletivo e não com medo se eu vou perder voto de um, apoio de outro. Então eu acho que eu junto essas três coisas, a vontade de fazer, com o conhecimento para fazer e a liberdade para fazer. Legal, gente. Muito importante isso que a Dani traz. E aí eu adiciono uma coisa na fala dela que também é a função do vereador, representar. O vereador, ele tem a função de representar a sociedade. E isso exige representar tanto do ponto de vista de mostrar quais são os direitos que determinado grupo tem, quanto a função de trazer para dentro da Câmara essas demandas reais. Então, uma coisa que eu venho me esforçando muito nesse debate, principalmente por ser uma candidata de renovação política, assim como a Dani, né? Não tenho família na política, nunca estive na política, eu venho para a política por opção, por paixão e por entender que o contrário da guerra não é a paz, é a política. Então, a política é um meio essencial para a gente melhorar a vida e para a gente resolver soluções de forma prática, né? Mas voltando ao meu ponto, por que representar é tão importante, gente? A gente precisa de trazer a ideia de conjugar interesses em comuns para dentro do debate político. E hoje, quando eu vejo isso sendo uma candidata de renovação, é super importante, porque eu vejo um monte de pré-candidato por aí prometendo construir, por exemplo, hospital na comunidade deles. Isso não é função do vereador. E essas pessoas tendem a ser muito bem votadas. E sabe por que elas são bem votadas? Porque elas usam da falta de cultura e de educação política brasileira para poder se eleger. Então, o vereador, para mim, ele tem uma função muito importante também de conseguir educar e mostrar para a população aquilo que são direitos delas. Isso é uma coisa que eu venho fazendo muito como pré-candidato, porque eu acho que é super importante. Então, pré-candidatos, vamos propor coisa que a gente realmente pode propor. E se a gente quer falar de representação, vamos trazer essas demandas e esses interesses para dentro da discussão parlamentar. Eu acho que isso é super importante. Se a função do vereador é representar, que a gente possa fazer isso com coerência de jurisprudência e com coerência de quais são as demandas reais pelas quais a gente precisa de lutar. Ok. Quinta pergunta. Falemos de privilégios. Privilégios aí relacionados àquilo que o vereador recebe, né? A gente está no meio de uma crise social, de uma crise econômica, sanitária. É sabido que o salário dos vereadores é mais de R$18.000, R$18.400. E que eles têm direito a 15 assessores, direito a 2 veículos, sendo que um deles motorista, pode ter motorista, 500 litros de gasolina por mês, ou seja, algo mais ou menos em torno de R$2.000, isso só para gasolina. Assessores podem ter salários de até R$16.000 e por aí vai. Esses números, candidatos, são fiscalmente razoáveis? Que privilégios vocês pretendem combater? Posso começar? Uhum. Paulo, questão super importante de ser tratada, e aí para mim a gente tem que dar um passinho para trás. Por que a gente quer entrar na política? Eu acho que essa é uma resposta que todo mundo tem que ter na ponta da língua. E quem está entrando na política para se beneficiar dela e para usar dessa máquina, para mim já tem um erro ali. Tem muita gente que me pergunta, Laura, mas não é loucura entrar numa pré-campanha com 22 anos, com pouco recurso e sem nome na política? E eu falo, gente, loucura é fazer as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Então, quem entra na política para fazer as mesmas velhas práticas e para se beneficiar dela, loucura para mim são esses. A política para mim não é o caminho mais fácil, tá longe de ser. Tem muita gente que me pergunta, Laura, por que você não vai para o meio privado? Você fala outra língua, você se preparou? E eu ainda sou do meio privado. A política é um espaço que eu quero estar, que eu quero ocupá-lo, porque eu vejo a importância disso. Portanto, eu não vejo a política como algo que eu deveria me beneficiar dela. E o combate administrativo a todos esses privilégios faz parte de algo que eu defendo como prioridade. Gente, 500 litros de gasolina é algo quase que surreal, né? Eu estava até fazendo a comparação. Você consegue atravessar estados brasileiros com isso. É algo que não faz parte de um dia a dia de um gabinete parlamentar. E a gente precisa de abrir mão disso. Então, acho que aí vem uma questão muito importante. A gente não precisa de esperar que reformas administrativas sejam feitas para abrir mão desse privilégio dentro do gabinete. A gente pode sim abrir mão de uma série desses valores e de uma série de cargos, inclusive, para fazer a coisa rodar de uma forma mais sustentável. Eu acho que é super importante a gente ter isso como prioridade para valorizar o dinheiro público. E quando eu falo dinheiro público, não é dinheiro do outro, é o meu dinheiro também. Ok. Daniela? A Laurinha falou super bem, é exatamente tudo que eu penso. Eu, como cidadã brasileira, eu tenho uma indignação absurda com os excessos de privilégios, não só em âmbito municipal, mas estadual, federal, em todas as esferas de poder, seja no legislativo, no executivo e no judiciário.
Eu estava outro dia vendo, essa semana agora, a Itália cortou 30% do parlamento. A gente tem 41 deputados, mais de 70, 40 vereadores, mais de 70 deputados na Assembleia. Para que isso tudo, né? E a gente vê que os recursos da Câmara sempre voltam, porque é um montante tão grande que eles sempre voltam para os cofres públicos. Então, as pessoas não conseguem nem usar. Então, esse combate aos excessos, né, esse teatro do absurdo que tem ali na Câmara, isso com certeza eu estarei ali para combater também. E é o que a Laura falou, a gente está entrando na política, não é o caminho mais fácil, muito antes pelo contrário, né? A gente está entrando ali por uma missão, realmente para fazer a diferença. Então, cabe também ao eleitor pesquisar quem são essas pessoas que ele está votando. São as pessoas que querem entrar lá para resolver a vida delas financeira, então não vote nelas. Se tem pessoas que estão ali e que estão fazendo isso, gente, vamos fazer realmente essa renovação que a Laurinha falou. A gente precisa de pessoas ali para acabar com esses excessos. Porque o dinheiro é nosso também. Ok. Última pergunta para fechar. A Belo Horizonte é uma cidade ambivalente, né? Vamos colocar assim, né? Nela a gente vê algo provinciano, mas também algo meio cosmopolita. Parece às vezes cidade interior, mas ao mesmo tempo é uma cidade grande. Tem as coisas boas e as coisas ruins dessa ambivalência, vamos colocar assim. Que imagem vocês têm de Belo Horizonte? E, sendo eleitos, que cidade vocês pretendem entregar ao final do mandato? Pergunta muito gostosa de responder. Eu acho que pensar em Belo Horizonte é pensar na cidade que a gente ama, na cidade que a gente quer cuidar. E aí eu volto no ponto que eu tanto toco. Democracia participativa. Gente, a principal solução para combater a crise de representatividade que a gente vive não é só eleger pessoas diferentes, mas é participar do dia a dia da democracia de uma forma mais efetiva. Então, se a gente ama BH, a gente precisa cuidar dela de uma forma mais efetiva. E isso exige planejar na nossa cabeça a cidade que a gente almeja. Quando eu penso em Belo Horizonte, eu tenho exatamente isso que o Paulo falou. Esse conflito entre o que é cosmopolita e entre o que é provinciano. Somos a terceira capital do país, mas ainda nos falta caminhar muito para a gente chegar numa cidade que seja efetivamente um polo tecnológico e de inovação para atender os jovens. Como jovem, eu sonho com uma cidade em que ninguém precisa de sair daqui para realizar seu sonho, para ter efetivamente melhores oportunidades de trabalho e se desenvolver também na área acadêmica, na área das universidades. Eu penso uma BH que conjuga melhor todo esse ecossistema. Então, uma prefeitura que conjugue melhor diálogo com outros entes federativos, que conjugue melhor diálogo a nível de cooperação internacional, que é muito da minha pauta de relações internacionais, que converse mais com polos financeiros, de inovação e das universidades. A BH, que eu sonho, ela olha para as minorias com um recorte de gênero muito importante também. Porque eu acho que se a gente quer combater desigualdades históricas, a gente precisa de pensar políticas públicas olhando para essas desigualdades. Então, olhando para as mulheres, olhando do ponto de vista de raça e do ponto de vista de classe. Eu acho que a BH que eu me comprometo a entregar é uma BH em que cada ação minha eu faço esse recorte para minorias sociais. Ok. Daniela? Eu acho muito gostoso falar desse assunto também, porque BH é uma cidade com potencial gigantesco para ser uma cidade modelo. E modelo que eu falo no sentido de inclusão, de qualidade de vida, de condições iguais para todos. Então, como eu falei, eu acho que a minha missão na política, a política está muito endemonizada, então eu quero muito que, através da transparência, de um trabalho sério, a gente possa trazer de volta a atenção das pessoas e o carinho das pessoas para a política, né? Elas têm que adentrar ali. Então, eu gostaria muito de trazer essas pessoas de volta para a política através dessa transparência e desse trabalho árduo. Ao mesmo tempo, eu quero também ser uma representação para as mulheres ali dentro. Eu quero que as mulheres entendam que elas podem estar ali, que elas devem estar ali. A mulher tem sensibilidade, versatilidade, que são muito fundamentais na política. Hoje a gente tem só 4 vereadoras no meio de 41. Que homem que vai ter a lente para olhar para as questões femininas, né, dessa forma. E se eu puder sair do mandato conseguindo um pouco mais de dignidade para os animais, para os idosos, para as mulheres e para as doenças raras, para a cultura,
eu saio feliz e realizada. Ok. Bom, eu, Paulo Caetano, em nome do difusor, agradeço as candidatas pela participação, pelo aceite. Desejo boa campanha a vocês. Obrigada, Paulo. Obrigada. A gente que agradece. Ok, para fechar então, as candidatas vão ter 1 minuto e meio para tecerem suas considerações finais. Paulo, queria te agradecer imensamente novamente esse espaço e chamar as pessoas para conhecer nossas mídias sociais, meu @Daniela Savassi, e a gente tem também o Elas por BH. São mulheres unidas na hashtag Mulher Vota em Mulher. Nós somos 52% do eleitorado, mais de 52, né? 52,5%, né, Laurinha? De eleitorado feminino, né? Para a gente florear um pouquinho mais aquela Câmara lá. Então, sigam a gente lá para conhecer essas mulheres de fibra, né, Laurinha? É isso aí, gente. Agradecer mais uma vez o Paulo pela iniciativa fantástica. Acho que isso é super importante. Queria também me colocar à disposição para conversas, para diálogos, para as perguntas. Eu acho que isso é super importante. O candidato está aí para ser questionado, então me questionem, me coloquem nessa posição. Enviem dúvidas, falem quais são as suas demandas. Eu acho que é super importante a gente conjugar olhares diferentes sobre a cidade para poder construir isso. É exatamente essa a minha ideia para essa pré-campanha. BH participativa. E ela só é participativa se incluir a todo mundo. Então vamos conversar. Minhas redes sociais é o @LauraLuizaCS. Fiquem à vontade para a gente trocar uma ideia. Como eu disse, as minhas 3 principais bandeiras é mobilidade urbana, educação e direito das mulheres. Então sintam-se à vontade para explorar, principalmente dentro desses temas. E conheçam o Elas por BH, que é o nosso projeto de solidariedade para impulsionar cada vez mais a participação feminina na política. A gente sabe que mulheres são subrepresentadas e se nós não estivermos lá, ninguém fará isso por nós. Então, que nessas eleições a gente possa priorizar mais mulheres participando desses espaços para que a gente possa ter uma política cada vez mais representativa. Paulo, obrigada de novo. Dani, sempre bom conversar com você. Foi um prazer, gente. Ok, obrigado, candidatos. Encerramos aqui, então, a nossa entrevista.